A gente tá hoje começando o capítulo 8, é impressionante como o tempo voa, né? Parece que foi outro dia que a gente começou o nosso estudo. E nesse capítulo, muito interessante, André Luiz finalmente está colocando a carinha dele fora do hospital, né? Então, e depois de semanas de tratamento. Então, é interessante a gente pensar, porque muita gente pergunta para mim. Eu escutei essa pergunta 2 semanas atrás, da minha prima. Então, alguém que a gente ama muito desencarnou, e aí, será que ela já está pronta para me ver? Será que ela já pode sair? Quanto tempo que demora? A gente não sabe. Mas normalmente quando as pessoas passaram por um tempo de doenças difíceis, né? Elas precisam de um recolhimento para adaptar o corpo à nova realidade. Essa sensação que ficou de doença no corpo físico acaba também se estendendo ao corpo perispiritual. Então a gente vê André Luiz, ele, claro, passou esses 8 anos no umbral, como a gente viu no capítulo anterior. Ele fica surpreso porque a gente já viu também que essa relatividade do tempo, né, nos diferentes mundos ou dimensões é diferente, né? Então, 8 anos para a gente é uma coisa, 8 anos no umbral para ele é outra coisa, e isso a gente vê pela teoria do Einstein mesmo. Mas aquela fissura, o machucado que ele tem na barriga continua, né? Ainda está se prolongando, ele está sendo curado lá nesse hospital. Ele comenta cada vez que ele sente, que ele se lembra da vida dele no plano material, que ele sente dor, etc. Então, todas essas percepções continuam após a nossa morte. O que faz a gente ter alta é a nossa mudança mental. Agora, quão rápida será essa mudança mental? Para mim, ou para a Geice, ou para a Carla, ou para minha mãe? Não dá para saber, porque para cada pessoa vai ser diferente, porque todos nós temos uma bagagem diferente. Mas uma coisa que é importante a gente entender é que a gente morreu, não é que vai todo mundo lá ficar escutando o som de harpa em cima da nuvem, não vai. E eu acho que é isso que é importante a gente entender desse capítulo. A gente morre, continua sendo aquilo que a gente é e continua principalmente trabalhando. A importância do trabalho, o valor do trabalho, o desejo da gente crescer, da gente aprender, tem que ser contínuo. Muitas vezes a gente fica empurrando com a barriga, tem preguiça, né? Muitas vezes a gente pensa, puxa vida, né? O que eu fiz nesses 2 anos aí de Covid, que eu tive, em teoria, ganho mais horas do meu dia, porque eu não tive que ficar tramitando de um lado para o outro. O que eu fiz desse tempo? Mas a gente tem que fazer essa pergunta sempre: o que eu estou fazendo do meu tempo? Como é que eu estou cuidando do meu tempo? Como é que eu estou priorizando o meu tempo? Como é que eu estou usando o meu tempo? Allan Kardec já falava isso, da importância da gente estudar, que esse tem que ser o hábito do espírita, né? Esse eterno aprendiz aí, mesmo quando a gente chega aí nessas esferas mais altas, a gente tem que continuar estudando e trabalhando. Então, André Luiz vai aí conhecer um pouco mais do nosso lar, que é novidade para ele, que a gente sabe, né? E fica abismado de ver a similaridade com o que via na Terra, com algumas diferenças. Porque, primeiro, a gente tem que lembrar que nosso lar é uma colônia de transição. E o que significa isso? Vamos relembrar. A colônia de transição significa que os moradores de nosso lar nem são super maus e nem são perfeitos. Por quê? Porque nosso lar é uma colônia que está próxima à crosta da Terra. E a gente também já aprendeu que quanto mais próxima à crosta da Terra, mais semelhante com os moradores do planeta. Aqui na Terra, a gente sabe que o quê? Que prevalece, o bem ou o mal? O mal. Então, os moradores de nosso lar continuam sendo esses, com a diferença de que os moradores que estão lá têm boas intenções, têm desejo de se melhorar, querem fazer o trabalho digno e procuram a paz. Mas, se eles pensassem diferente, se tivessem objetivos diferentes, eles era só atravessar o muro. Ia estar onde? Onde ia estar, pessoal? No umbral. A gente já viu que o nosso lar
fica na zona umbralina. Não é para a gente achar que o nosso lar é a melhor colônia que a gente podia encontrar. Não é. É uma colônia de transição, é uma colônia de espíritos ainda muito imperfeitos. É só a gente pensar nos ministérios que tem lá. Tem 4 ministérios que estão ligados à Terra e só 2 que estão ligados à esfera superior. Isso já diz alguma coisa. Já diz que tem muito mais gente fazendo coisa errada do que fazendo coisa certa. Existe um equilíbrio aí. Mas que ainda essa ligação com o plano superior ainda é muito menor do que a ligação com a Terra, né? Então, uma coisa que é para a gente refletir é que se eles conseguiram construir esse ambiente de tranquilidade espiritual, de paz, de harmonia, de trabalho, de coisas bonitas lá, significa que a gente conseguiria construir aqui também. E se a gente for pensar numa cidade, né, fazendo uma analogia com essas colônias, por exemplo, se a gente pensa em Portland, se a gente comparar um lar, uma família onde existe equilíbrio, com um lar, uma família onde não existe equilíbrio, com uma pessoa que está morando embaixo da ponte no centro de Portland. É a mesma cidade. Mas a gente pode falar que são as mesmas realidades? Não, não pode. E é exatamente disso que a gente está falando. A gente está falando de um grupo de pessoas que tem mais ou menos as mesmas qualidades morais, porque se nós estamos encarnados na Terra, significa que o delta de bondade e de maldade entre a gente está muito próximo. Ninguém aqui é espírito primitivo mais. Já foi. A gente já sabe o suficiente para andar direito. Todos nós temos qualidades e defeitos. Algumas pessoas acabam focando mais nas qualidades, outras acabam focando mais nos defeitos. E aí é que a gente vê essas diferenças. Mas é importante a gente ter essa noção de que essa tranquilidade espiritual, essa paz que se encontra no nosso lar, ela não veio por inércia, ela não veio por imposição de Deus, ela não veio por mágica, ela veio através de um trabalho de disciplina, de perseverança enorme do governador. Isso significa que para a gente trazer essa paz para o nosso planeta, é necessário que a gente persevere, que a gente tenha disciplina, que a gente não desanime, que a gente continue fazendo bem, pensando bem, trabalhando no bem. Ele está dando a receita. Porque, puxa vida, quem é daqui que não trocaria para ir para nosso lar? Mesmo sabendo que nós aqui somos espíritos da mesma envergadura, é um lugar muito mais feliz do que aqui. Então, se a gente puder escolher, puxa, quando eu morrer, quero ir para uma colônia semelhante a essa, né? Claro que o nosso lar está em cima do Rio de Janeiro. Aqui seria uma outra colônia espiritual, mas para espíritos de semelhante evolução, né? Mas a gente pode construir isso dentro da Terra. Essa é a nossa responsabilidade como espíritas. É justamente a gente fazer o nosso melhor, entendendo que a gente, muitas vezes, o nosso trabalho, que parece tão pequenininho, tão de formiguinha, pode levedar a massa toda. Quando Jesus fala que a gente tem que ser o fermento, é isso. A gente põe 2 xícaras de farinha, 1 xícara de leite, não sei quantas de açúcar, e põe uma colher de chá de fermento. E essa colherinha de chá de fermento já é o suficiente para mudar a condição do bolo todo, porque se a gente não colocar essa colherinha, o bolo sobe, ele não sobe, né? Então, se a gente conseguir ser esse fermento, por mais que a gente pense, poxa, mas é tão pouco que eu faço, né? Esse pouco pode ser o suficiente. Mas o principalmente é que a gente tem que dar conta de nós mesmos. Eu não tenho que dar conta do que o meu filho vai fazer, do que o meu marido faz, do que a minha mãe faz. Não, eu tenho que dar conta do que eu faço, das minhas escolhas. Eu tenho que dar conta de que, quando eu colocar a cabeça no travesseiro, eu tenho que pensar, eu fiz o melhor que eu pude no dia de hoje. Porque é essa a pergunta que vão falar para mim. Mesmo que meu filho, que meu marido, que a minha esposa, que, enfim, meu pai, minha mãe, façam coisas que vão contra aí a minha verdade,
isso vai ser responsabilidade deles, mas vai ser perguntado para mim. O que é que você fez? Para ajudar ou para atrapalhar isso, né? Aí ele começa a tentar entender um pouco dos ministérios, e a gente vê aí que tem 6 ministérios. O ministério que o André Luiz está, já é um upgrade, né? Que é o Ministério de Auxílio, porque se você pensar pelo nível que ele chegou, isso a gente escutou, acho que logo nos primeiros capítulos, ele estaria no Ministério da Regeneração, ali no mais embaixo de todos, na sola do sapato. Por quê? Porque ele chegou completamente desequilibrado. Tanto é que o Clarence fala, olha, você está aqui no hospital, no Ministério de Auxílio, porque sua mãe pediu, mas para isso você vai ter que pensar direito. Para de reclamar, para de ser vítima. Vocês lembram disso, dessa conversa? Então, ele fala que nesse Ministério do Auxílio, tudo que está por ali significa o grupo que trabalha nessa jurisdição, que eu achei muito interessante, né? Então, existe uma inteligência por trás, até do vai e vem das pessoas que estão lá. São pessoas que estão prontas, em termos de sintonia, para trabalhar no Ministério do Auxílio, e elas não têm que se deslocar muito. Ele fala, orientadores operários e outros serviçais da missão residem aqui. Ele não tem uma hierarquia, não. Aqui é o ministério, as pessoas moram por aqui por perto. E aí ele explica o que ele faz. Nessa zona atende-se doentes, ouvem-se rogativas, selecionam-se preces, preparam-se reencarnações terrenas, olha só que importante isso. Organizam-se turmas de socorro aos habitantes do umbral ou as que choram na terra. Estudam-se soluções para todos os processos que se prendem ao sofrimento. Então, quando a gente está pensando ou no sofrimento ou no resgate, é aí que a gente vai estar vendo. Os outros ministérios, cada um vai ter a sua responsabilidade, como a gente vai ver adiante. Mas a gente vê que é interessante que, de repente, André Luiz foi para aí, né? Por que será? Claro, teve a mão da mãe dele, o pedido dela para Clarencio. Mas será que também não é porque ele estava pronto para dar um pouco mais, para fazer um pouco mais, para passar essa informação para a gente toda? Não sei se vocês se lembram, o Lísias falando que ele sabia que o André Luiz ia ter grandes responsabilidades vindouras, né? Chegando aí no nosso lar, ele que trazia tanto conteúdo. E aí ele conta um pouco da organização. E quando a gente pensa na organização, a gente pode pensar numa estrela de Davi, né? São 6 ministérios em forma triangular, né? Virado para cima e virado para baixo. Por isso que eu estou falando da estrela de Davi. Com 12 ministros em cada um. E a gente vê esse número 12 cabalístico aí, né? Quando a gente pensa nos 12 apóstolos, quando a gente pensa nas 12 tribos de Israel. São 12 ministros em cada ministério. Então, a gente vê até essa preocupação desse share do poder, né? Não é uma pessoa que tem a voz para tudo, não. Tem a governadoria na parte central e tem aí esses componentes de cada um dos ministérios. Da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento. Esses 4 que unem nosso lar à terra, e da elevação e união divina que unem nosso lar ao plano superior. Isso é fundamental a gente entender. Por quê? Porque a gente está aqui na Terra e a gente tem que pensar o quê? Que quando a gente está vivendo, a gente tem que viver para as coisas da Terra e para as coisas do céu. Ninguém está pedindo aqui para a gente ficar rezando ou ir para o topo do Himalaia e virar yogi e meditar o dia inteiro. Não, a gente está vivendo aqui no mundo material. A gente tem que ter emprego, a gente tem que trabalhar para comer, para comprar roupa, para viver. A gente não pode ser um peso para a sociedade. Ao mesmo tempo, a gente está vendo o quê? Essa necessidade dessa conexão com o mundo maior, com o mundo celeste. Essa procura é importante para quê? Para que a gente não fique só amarrado no terra-terra, porque se a gente fica só vivendo pro aqui e pro agora, e a hora que a gente chegar lá do outro lado, a gente pensa assim, puxa vida,
perdi tempo, né? Então, como é que a gente está fazendo esse equilíbrio, esse balanço dentro do nosso dia a dia? O quanto, né? A gente vai ver ali nos próximos capítulos de uma senhora que vai pedir ajuda e Clarence pergunta para ela, mas esses últimos, sei lá, 6 anos, quantas horas de serviço você deu? Eu achei muito interessante essa pergunta para nossa autorreflexão, né? E aí, o quanto eu estou fazendo de bem para o outro, o quanto que eu estou doando do meu tempo para fazer o bem para o próximo, né? E a outra coisa que é interessante, a gente vê que nosso lar foi fundado no século XVI, então, mais ou menos 1500, na época da descoberta do Brasil, por portugueses distintos, que desencarnaram no Brasil. E aí a gente se pergunta, mas por que antes? Não tinha lá os silvícolas no Brasil? Mas a gente tem que pensar que os silvícolas, eles tinham ainda uma vida muito primitiva, né? Provavelmente eles têm as colônias dele que deve ser tudo com cara de casa de índio mesmo. E esses portugueses distintos, entendendo mais intelectualizados, talvez mais evoluídos, distinção, né? Eles já tinham um conhecimento maior para conseguir imantar, através do seu pensamento, através do uso da vontade, fazendo uma colônia que tivesse uma cara mais evoluída. Então, é importante a gente perceber isso também, né? Que essa ação, a criação dessas colônias, é feita por quê? Por encarnados, que desencarnam e criam. Aí, alguém pode me perguntar, mas e aí, Ana? E no caso do umbral? A mesma coisa. Quem é que criou o umbral? Nós. Quem é que continua alimentando o umbral? Nós também. E aí, quando a gente fala que não existe um local com latitude, longitude, sim, que esse local é um local virtual, é vibracional, é porque nós todos estamos conectados. Aí uma pessoa pode perguntar, mas será que eu posso visitar o nosso lar? Talvez a gente já visite e não saiba. Porque quando a gente faz uma prece, por exemplo, com intenção pura, que a gente fala, ó, eu queria estudar, eu queria escutar uma palestra, a gente provavelmente vai ser levado para uma colônia dessa. Talvez não nosso lar, porque nosso lar está patenteado no Rio de Janeiro, mas uma colônia semelhante aqui. Mas se eu for dormir e eu não tiver tido uma vida equilibrada, se eu tiver feito um monte de bobagem durante o dia, se a minha intenção durante o sono é continuar fazendo bobagem, não é para lá que eu vou. A escolha que eu vou estar fazendo é a escolha de outros espíritos com desejos inferiores quanto os meus. Agora, essa colônia de nosso lar foi criada e tem 500 anos, a idade do Brasil. E se a gente for pensar, a colônia que está em cima de Roma, ou a colônia que está em cima de Atenas, quantos anos tem essa colônia? Ou que está em cima do Egito? Tem muito mais anos. Por quê? Porque provavelmente lá a gente ainda sabe aí dos capelinos, que foram espíritos aí, que foram exilados de outro planeta para ajudar a alavancar o nosso planeta Terra. Eles tinham um avanço muito grande intelectual e pouca moralidade. Mas à medida que eles foram se retratando, com certeza colônias foram sendo criadas. E essas colônias são muito mais antigas do que as colônias que a gente está vendo em cima do Brasil, né? Ele fica surpreso com a semelhança do que ele está vendo no plano espiritual. E aí Lísias fala, mas como assim? Tudo que acontece no plano material, primeiro aconteceu no plano espiritual. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede do plano superior. Nenhuma organização útil se materializa na crosta terrena sem que seus raios iniciais partam de cima. Quando Jesus falou, eu não sou bom, bom é só meu Pai,
tudo de bom que eu faço não vem de mim, vem do Pai. A gente lembrar a inspiração que a gente recebe do plano superior. E a gente vê isso muitas vezes em formas de vacina, em formas de descobertas de tecnologia, em quadros, em música. Quantas vezes a gente acha que a pessoa é realmente inspirada e quando ela é de verdade, mas inspirada por um ser muito mais evoluído do que ela, né? Que de alguma forma ela visitou esse ou aquele local durante a noite e recebeu aquela informação e trouxe, sintetizou aquela informação durante o plano terrestre. Mas é muito importante a gente pensar isso, porque isso faz a gente refletir um pouco no nosso ego, né? Tirando da gente uma certa prepotência de que, puxa, tudo que acontece aqui fui eu, o homem, que criou. Será? Será que a ideia veio de você mesmo? Será que não nasceu, não é uma cópia mal feita de algo muito melhor do que isso? Quando a gente pensa num trem-bala, comparando com o ônibus que existe no nosso lar, quando a gente pensa nesse zoom que eles têm aí para comunicação com a Terra, com o zoom que a gente tem aqui, será que dá para falar que é a mesma coisa? Não, não é. Principalmente porque esse livro foi escrito há 60 anos atrás. Então, a gente ter essa consciência da nossa pequenez, do tanto que a gente ainda tem para aprender, porque os homens muitas vezes acham que a humanidade muitas vezes acha que a gente é dono da verdade, que a gente sabe de tudo, né? E essa prepotência, na verdade, só vai atrapalhar a gente, né? Porque quando a gente se fecha nessa prepotência, a gente acaba fechando os ouvidos para qualquer inspiração superior, né? O orgulho fala mais alto, né? E aí a gente vê a importância do pensamento. Um muro é a divisão entre o céu e o inferno, para uma pessoa menos precisa. E a única diferença que tem de um lado para o outro é a qualidade do pensamento, da vontade e do trabalho. A única coisa. Então, isso dá para a gente refletir dentro da nossa casa. Que a nossa casa pode se transformar num umbral ou no nosso lar, dependendo do nosso pensamento, vontade e trabalho. Qual é a nossa intenção? Porque se eu ficar só reclamando, só sendo vítima, só falando mal, vai ser realmente o inferno na Terra. O umbral foi dentro do umbral, com as forças do umbral, manipulando a matéria do universo, que é o fluido cósmico, como a gente sabe, essa matéria básica, através do pensamento e da vontade, os espíritos mais superiores conseguiram criar uma coisa linda. Mas é com essa mesma matéria base, o fluido cósmico, que se criou o umbral. Então, o ponto não está no tipo da matéria básica, e sim no potencial do pensamento e da vontade. Dependendo da qualidade do nosso pensamento e da vontade, a gente pode criar beleza ou a gente pode criar dor, dentro e fora da gente. E a medicina hoje fala, inclusive, doença ou cura, felicidade ou infelicidade. Agora, essa interferência é tão grande, né, que eles falam da dificuldade que foi para conseguir construir o nosso lar, simplesmente por causa da rudeza do umbral. O que ele quer dizer isso? Do peso dos pensamentos. Porque o peso dos pensamentos é o quê? É sofrimento, é dor, é rejeição, é raiva, é ódio, desejo de vingança. É isso que tem lá. Culpa. E eles tiveram que trabalhar
com o fluido cósmico dentro dessa cumbuca cheia de lixo. E mesmo assim conseguiram. Demorou muito tempo, foi muito difícil, mas conseguiu. E aí, como é que a gente pode ajudar? A gente consegue ajudar o plano espiritual? Consegue. Toda vez que a gente pensa o bem, a gente está nutrindo o lado bom. Toda vez que a gente pensa o mal, a gente está nutrindo o lado mal. Aí é a nossa escolha. E aí a gente vê que me fez lembrar, né, Gandhi, né, o papel não só desses portugueses, mas o do próprio governador, em todas as dificuldades que ele teve em relação à parte de nutrição, né, de fazer isso com amor, sem brigar. E isso é uma dificuldade que a gente tem, ia ser tão bom, você já pensou se a gente pudesse ir assistir uma reunião de Jesus e o seu Board of Directors? Como é que será que eles lidam com as dificuldades, com os problemas? Como será que eles começam uma reunião? Como é que ele conduz a reunião? Comparado com o que a gente faz aqui na Terra, né? A nossa dificuldade muitas vezes é de conseguir amar um filho, um pai, um irmão, que está tão próximo, quanto mais um chefe, um amigo de trabalho ou inimigo de trabalho. Mas a importância da gente usar essa não violência. Uma das pessoas que a gente viu fazendo isso mesmo foi Gandhi, de conseguir parar um país inteiro, mobilizar uma nação tão importante como a Inglaterra, usando a não violência. Ele que tinha contra ele até os próprios indianos, que achavam que ele tinha que apelar para uma revolução, não concordavam com a atitude pacifista dele. E aí a gente está vendo o exemplo em nosso lar, da importância da gente tomar pé da situação, mas a gente não agredir, a gente não ser um instrumento do mal. A história que ele conta do governador, dos 30 anos, né? Isso dele lidar com as pessoas que estavam discordando com ele. Discordando por quê? Por causa da ignorância. Não era por maldade, é ignorância. Governador, claramente. Governador de um nosso lar, se foi colocado ali, deve ter sido colocado a pedido de Jesus. Jesus entendendo a potencialidade dessa pessoa. Uma pessoa que trabalha mais de 100 anos sem tirar férias, sem dormir. A gente já vê que não é um espírito normal, não é um espírito como a gente, porque a gente vê que André Luiz vai andar até o parque, fica cansado, precisa sentar no banco. Então não é que a gente não precisa descansar quando está no plano espiritual, precisa dormir. A gente já viu lá, a gente vai ver nesse livro que casa da mãe do Lísias tem cama, tem quarto, tem banheiro. Mas o governador não. Por quê? Porque é através do trabalho que ele se alimenta, é através do trabalho que ele recobra suas próprias energias. Porque o trabalho dele é feito com amor. Ele se alimenta de amor. E era isso que ele queria que todo mundo dentro do nosso lar entendesse, que é só através dessa conduta de amor que a gente vai conseguir ser feliz. Que muitas vezes a gente vê a gente procurando viver o mundo com os valores do mundo, né? O toma lá, dá cá. Mas quando é que o mal, retribuindo o mal, vai dar o bem? A briga, retribuindo a briga, vai dar paz. A conta não vai fechar nunca. E de alguma forma a gente continua vivendo num tempo aqui na Terra, em que a gente vê isso no Brasil, nos Estados Unidos, na Ucrânia, no Middle East. Até quando? Agora a gente não consegue mudar o que estão pensando lá no Kremlin, mas a gente pode mudar o que vive dentro do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa mente. Talvez a parte mais difícil de controlar. Então, para a gente refletir. Primeira coisa,
Trabalho. Ele fala, estou andando aqui, todo mundo movimentando, todo mundo trabalhando, a vida continua aqui. Então, o trabalho é lei divina. Existe uma lei divina chamada lei do trabalho. Trabalho engrandece. E a gente tem que lembrar que no trabalhar não é o ganhar o pão de cada dia, é o produzir algo de bom, o servir. Não é trabalhar, é servir. A outra coisa é para a gente perceber como a nossa vida pode receber interferências de todos os níveis de espírito, bons e maus. Normalmente a gente pensa em interferência só de espírito menos evoluído, mas não, de qualquer um. A importância da nossa vigilância para que a gente esteja sempre ligado com aqueles espíritos de esferas mais altas. Né? Lembrando que o Chico falou, né, as 3 coisas, o Emmanuel falou para o Chico, as 3 coisas principais para ele ter sucesso na missão dele era disciplina, disciplina, disciplina. E fazer com amor. Então, não importa se a gente está lavando o prato do café da manhã, se eu estou varrendo a rua, se eu estou dando uma aula, se eu estou trabalhando no mundo corporativo, não importa. Eu faço o que eu tenho que fazer com amor. Presente, né? Para que valha perante Deus, para que isso não seja um trabalho, seja um serviço. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. E aí agora a gente abre para os nossos comentários. Quem quer comentar? Você mostrou um parágrafo aí, Ana? Uhum. Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, desculpa. Não falei oi. Você mostrou um parágrafo que eu também estou procurando aqui no Kindle. Quer que eu volte? Não, é que toda instituição que começa, né, na Terra começa com uma Uma ideia do bom superior. inspiração, uma inspiração do plano superior. Uhum. Não, isso eu fiquei refletindo assim muito. Eu nunca tinha pensado nisso. Igual você fala, né, das inovações, né, que nos leva ao progresso. E nunca tinha pensado no âmbito das organizações, né, da forma que os homens se organizam para, né, para organizar a sociedade, assim. Eu não sei, para mim foi o que me... E aí pensando nesses, né, nos ministérios, na forma que funcionam, Uhum. para mim foi uma coisa, foi um aprendizado, né? E, e de repente, né, a gente vê assim, e não me deixa parar de pensar, tudo que a gente, por exemplo, está vivendo no Brasil, das instituições da forma que estão, né? E que a gente também estava vivendo nos Estados Unidos, assim, me veio muito esse pensamento, assim, as instituições por si, elas foram criadas, na maioria, né, para uma boa intenção, mas aí o homem também, né, leva a um pouquinho a essa desvirtuar desse caminho, de repente, original de que foi criado. Mas isso foi mais um devaneio meu, assim, pensando, mas eu nunca tinha pensado nessa parte dessa inspiração divina, né, até para a formação de grupos sociais. E eu acho que é para tudo, né? A gente sabe isso, caso para cientistas, para descobertas, tanto é que muitas vezes a mesma ideia vem em grupos diferentes de cientistas, né? Em pontos diferentes da Terra aparecendo, porque quando é a hora do planeta evoluir, a ideia vem, né? Vem através de diferentes emissários. Né? Mesmo, vou pensar, mesmo Kardec, né? Que tinha Leon Denis como backup, caso ele não desse conta da missão dele, né? Mais algum comentário? Não, eu ia só dizer que os que a Letícia está falando, eu acho o que me vem a ideia, assim, na cabeça é a ideia de ordem, né? Que
quando eu li a primeira vez o Nosso Lar, e nas nossas discussões, que a gente falava sobre isso, né? De que aqui é uma cópia mal feita, né? Do mundo espiritual. E que eu fiquei pensando nessas coisas assim, de organizações, hierarquias, que é uma coisa que, como a Letícia mencionou um pouquinho, assim, que às vezes aqui no nosso mundo ela é ruim, porque cria a ideia de poder, né? Então, as pessoas que estão em uma hierarquia maior, o poder às vezes sobe na cabeça, aí vem o orgulho, nosso ego, né, do ser humano. Mas quando a gente vê isso no mundo espiritual, você vê a ideia de organização e ordem, né? É uma sociedade em que cada um tem o seu papel, né? E a importância de ter esses papéis bem definidos, até para cada um focar no seu trabalho, na sua função. A gente vê que cada um, né, cada 12 ministérios, cada um tem um papel, cada um sabe o que tem que fazer, o que esperar, a sua missão. Então, dá um pouco essa ideia de ordem, que na Terra a gente, como nem todos nós estamos bem intencionados, né? Quando com essa coisa de poder que eu falei, de hierarquia, de coisa, e aí isso acaba atrapalhando, mas que o bom exemplo que a gente tira do mundo espiritual é essa ideia de organização e de ordem, né? Que rege nossas atividades sociais, de viver em sociedade, né? Mas se você for pensar, a hora que a gente pensa no livro Libertação, né? Quando a gente vai lá nas cavernas, nas trevas. A gente não pode achar que o mundo espiritual seja só o nosso lar, né? Então, a qualidade dos espíritos vai estar refletindo e influenciando dos dois lados, né? Pode ser uma organização desorganizada, porque você lembra que quando André Luiz entra lá, o cheiro, a bagunça, a sujeira, né? Você lembra? Ele descrevendo a escuridão, a falta de beleza. Isso tudo criado pelos pensamentos das pessoas que estavam ali. Se a gente entrar numa Cracolândia, qual que é a sensação que a gente vai ter? Essa. Né? Agora, se eu entrar num Central Park, a minha sensação vai ser outra, de beleza. Então, eu acho que é importante a gente pensar qual é a sintonia, essa é a regra, né? Porque dentro daquele caos, existiu o Gregório, que tinha uma disciplina tremenda, uma mão de ferro pesadíssima, que fazia todo mundo sofrer e andar em filinha indiana atrás dele. Mas ele não estava servindo. Essa é a diferença. Ele tinha intelectualidade, mas ele não tinha moralidade. E a gente vê que, para existir essa beleza, trabalho precisa ser sinônimo de serviço. Trabalho precisa ser sinônimo de amor. Pode ter intelectualidade e não ter esse outro lado. E ter organização. As trevas são altamente organizadas. No livro No Mundo Maior, os obsessores dão uma aula para André Luiz de como funciona uma obsessão. Talvez melhor do que a gente saiba. Eles sabem. Eles têm disciplina. Sabe, não, eu sei direitinho qual é o desejo central dessa pessoa. E é no desejo central dela que eu vou atacar, e através desse desejo central é que ela vai cair. Ele sabe. Isso é disciplina. E aí põe lá, e põe 5 ovoides em cima de você, 30 obsessores, feito. Mas não tem amor. E nada que não tem amor prevalece. Mais algum comentário? Posso falar? Uhum. Nessa minha releitura, me chamou a atenção, me chamaram a atenção 2 itens muito especialmente. Primeiro, foi bem abordado pela Ana, acerca da importância da mente. Então, é mais um alerta, mais um lembrete para nós termos muito cuidado com o que pensamos. E, principalmente, estarmos sempre conscientes da qualidade e não de quantidade de coisas que a gente faça com a nossa mente, né?
O segundo item que realmente mexeu muito comigo, foi a referência ao Ministério do Auxílio e os demais, né? Porque a gente viu que tem outros. Por quê? Porque fortalece a nossa fé racional. Nós não estamos aqui na Terra vivendo no meio de uma tempestade, de um terremoto, de um tsunami sem sentido, não. Tudo é estudado, tudo é planejado. Todas as nossas experiências são lições necessárias e determinadas para o nosso crescimento espiritual. Eu queria também fazer um comentário em relação àquele momento que a Ana falou. Nós podemos visitar o nosso lar? Eu não garanto que nós, mas tem muitos espíritos reencarnados aqui na Terra que visitam o nosso lar. Inclusive, André Luiz fala da diferença que existe entre espírito desencarnado e espírito encarnado visitando, que é o cordão fluídico. Eles vão lá, mas vão feito pipa, continua amarradinho no corpo, né? Então, mas se a gente, como disse a Ana, se a gente estiver realmente interessado, fizer por onde merecer e pedir auxílio ao nosso anjo guardião, nós vamos poder assistir palestras, fazer cursos, não só em nosso lar especificamente, mas nesses lugares especiais que existem aí no mundo espiritual. Achei muito interessante também a Ana lembrar que a localização de nosso lar é nos arredores do Rio de Janeiro, e eu me lembro que muitos anos atrás eu vi essa informação num livro chamado Cidades no Além. Não sei se vocês conhecem. E essa informação eu anotei aqui no meu livro, está exatamente na página 69 do livro Cidades no Além. Então, é outra coisa que fortalece a nossa fé. É isso. Vamos encerrar agora, 7h15. Estamos agradecendo ao Mestre Jesus, a André Luiz, a equipe de Emmanuel, ao nosso grupo, por essa oportunidade de estudo, de aprendizado, de reflexão, poder do nosso pensamento na nossa vida, no que construímos todos os dias. Pedindo a Jesus que mante os nossos lares, que envolva todos aqueles que não puderam comparecer hoje, em especial a Dona Odete. Que cada um de nós, Senhor, possa receber aquele passe fluídico, calmante, equilibrante, que nos reenergiza e nos ajuda a vencer todas as dificuldades do dia a dia. Nós agradecemos a André Luiz, a equipe que nos sustenta por mais esse dia. Pedimos que estejamos todos juntos na próxima semana, se Deus quiser. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana.